Olá, turma. A gente vai iniciar aqui a correção de algumas atividades sobre áreas de figuras planas, né? Nós temos aqui alguns conceitos que foram até trabalhados em vídeos anteriores e nós vamos iniciar essa correção. Essa correção vai estar dividida em dois vídeos, para os vídeos não ficar muito longos. Eu vou assistir um primeiro vídeo, no outro momento eu assisto o segundo vídeo, né? Para não ficar aquela sequência muito grande. Nesse primeiro vídeo aqui vai ter uma sequência de 6 questões sobre áreas de figuras planas, destacando principalmente método de Heron e círculo, área e perímetro do círculo, né? Aqui, a primeira questão aqui diz o seguinte: calcule o perímetro de cada figura. Então aqui na letra A, né, ele deu o diâmetro, que é de um lado a outro, ó, passa de um lado a outro, passando pelo centro. Então esse diâmetro é de 22 centímetros. Lembrando que quando ele dá o diâmetro é o dobro do raio. Então para tu ter o raio, tu precisa pegar o diâmetro e dividir por 2. E na letra B, ele deu o raio, ó, que sai do centro e toca na circunferência, toca na linha. Na segunda, que eu também vou resolver logo em sequência, ele quer que se calcule a área de cada uma dessas figuras da questão anterior, ou seja, a área da letra A e a área da letra B. Vamos ao vídeo. Então, turma, nessa primeira questão, então para calcular o perímetro, a gente precisa o quê? O perímetro a gente calcula multiplicando 2 vezes o π, né, vezes o raio. Na letra A, como ele não deu o raio, ele deu uma linha de um lado a outro, então ele deu o diâmetro, que ela toca em 2 pontos na circunferência passando pelo centro. O diâmetro foi 22, então a gente precisa, o raio só é a metade do diâmetro, por isso que a gente pegou esse 22 aqui e dividiu por 2. Então o perímetro ficou 2 vezes o π, que era 3,14, né? Quando a questão não dá o π, a gente utiliza 3,14, que é um valor aproximado, vezes o raio, né, que é o valor de 22 dividido para 2, que é 11, ok? Então, 2 vezes 3,14 dá 6,28, vezes 11 dá 69 inteiros e 8 centésimos de centímetro. Isso aqui é o perímetro. O perímetro só é isso, multiplica 2 vezes o valor do π vezes o valor do raio. Na letra B ele deu o raio, que ele dá uma linha que sai do centro e toca na circunferência. Então, 2 vezes o π, que é 3,14, né, vezes o raio, que foi 12. Então, multiplicando tudo, deu 75 inteiros e 36 centésimos de centímetros. Então, isso aqui é o perímetro. Na segunda, ele quer saber da área. Eu já deixei as contas todas feitinhas aqui, para poder a gente não alongar muito o vídeo. O que é a área? A área é π vezes o raio ao quadrado. Né? Porque eu estou pegando as mesmas medidas, na segunda as mesmas medidas, lá da primeira questão. Quem é que era o raio da letra A da primeira? É 11. Então aqui também é 11. Ó. Então o π, 3,14, vezes o raio, que é 11 ao quadrado. A prioridade é a potência. Então, por isso que eu repeti o 3,14 e aqui eu elevei 11 ao quadrado, que é 11 vezes 11, que dá 121. Multiplicamos aqui 3,14 vezes 121, que dá 379 inteiros e 94 centésimos de centímetros ao quadrado. Então, essa aqui é a área. Na área, pega o raio, eleva ao quadrado, lógico que nós estamos falando de círculo, pega esse raio, eleva ao quadrado e multiplica pelo π. Na letra B, ó, usamos a mesma medida da letra B da primeira. Quem é que é o raio? 12. Então ficou o π, que é 3,14 vezes 12 ao quadrado. 3,14 repetir, vezes 12 ao quadrado, 12 vezes 12, que dá 144, porque eu resolvo primeiro a potência. Multiplicando, né, deu 452 inteiros e 16 centésimos de centímetros ao quadrado. Na terceira, ele diz o seguinte, ó. Cariolanda deu, belo nome, né, pessoal? 6 voltas ao redor de uma praça de 9 metros de raio. Deu o valor do raio.
calcule quantos metros Cariolanda andou considerando o π igual a 3. Quando não dá o π, nós utilizamos o 3,14, que é o padrão, a medida aproximada de π. Se ele der o π 3, nós vamos utilizar logicamente o π igual a 3. Né? Então, como ele vai dar voltas ao redor da praça, nós vamos calcular primeiro, lógico, que o perímetro. Vamos a ela. Na terceira, então, né, a Cariolanda deu 6 voltas na praça, né? E essa praça tem 9 de raio. Então, a gente tem que calcular logo, pessoal, qual é o comprimento dessa praça. Qual o tamanho dessa praça, né? Ela está dando uma volta de que tamanho? Então, o que nós vamos utilizar para saber o comprimento da praça? A quantidade de metros que tem ao redor da praça? Nós vamos utilizar o perímetro, que o perímetro é exatamente isso, é o contorno, né? Então, o perímetro 2 vezes o π vezes o raio, igual na primeira questão. Então, vai ficar 2 vezes o π, só que ele deu o π aqui, ele disse que o π, para usar um π 3. Então, no lugar do π, colocamos o 3, vezes o raio da praça, que é 9. Multiplicando 2 vezes 3, 6, 6 vezes 9, 54. Então, a praça é uma praça de 54 metros de contorno. Para dar uma volta ao redor da praça, são 54 metros. Beleza. A Cariolanda deu 6 voltas. Né? Então, para nós sabermos quantos metros ela andou, a gente vai pegar, multiplicar 6 vezes, aqui, 6 vezes o comprimento da praça. 6 vezes 54, que deu 324 metros. Na quarta, pessoal, um triângulo isósceles. O que é um triângulo isósceles? Isósceles é um triângulo que tem 2 lados com as mesmas medidas. Né? Tem base medindo 8 centímetros e lados iguais com medida de 5 centímetros. Ou seja, a base vale 8 e os outros 2 lados, cada um vale 5. Calcule a área desse triângulo. Então, vamos lá. Vamos à resolução da questão. Lembrando que, para calcular a área de um triângulo padrão, é base vezes altura dividido por 2. Quando não tem essa altura, a gente precisa utilizar outros métodos. Na questão 4, pessoal, resolvendo ela, ele deu só as medidas. Ele deu as medidas dos lados. Para calcularmos a área de um triângulo qualquer, é o que? Base vezes altura dividido por 2. Só que nessa quarta questão nós não sabemos qual é a medida dessa altura. Então, quando ele dá as medidas dos lados, o que nós usamos? Nós usamos o método de Heron, que é o quê? O que nós fazemos no método de Heron? No método de Heron, nós calculamos primeiro o semiperímetro. O que é esse semiperímetro? Nós somamos todos os lados e dividimos por 2. Ou seja, o semiperímetro é a metade do perímetro. Então, foi isso que nós fizemos. Pegamos os lados do triângulo. 8 mais 5, se ele é isósceles, né, tem esses 2 lados iguais, cada um valendo 5. A questão deixa isso bem claro. Então, somando 8 mais 5, 13, mais 5, 18. Dividindo por 2 dá 9. Então, o perímetro é 18. No método de Heron, nós não utilizamos o perímetro, nós utilizamos o semiperímetro. Então, o semiperímetro é a metade, é 9. Eu vou deixar, tem um vídeo aqui no canal falando exatamente sobre esse método. Eu vou deixar lá na descrição do vídeo, vai estar o link para ele. Aí a área é a raiz do semiperímetro vezes o semiperímetro, quem é o semiperímetro? 9, vezes o semiperímetro menos o primeiro lado, vezes o semiperímetro menos o segundo lado, vezes o semiperímetro, que é 9, menos o terceiro lado. Então, tá aqui, ó. É a raiz do semiperímetro vezes o semiperímetro menos cada um dos outros lados, tudo se multiplicando. Então, aqui, ó, o 9 eu repeti, 9 menos 8, 1, 9 menos 5, 4, 9 menos 5, 4, ok? E aqui, nós multiplicamos, ó, 9 vezes 1, 9, 9 vezes 4, 36, vezes 4, 144. Quanto é a raiz de 144? 12. Então, a área desse triângulo é de 12 centímetros quadrados. Outra coisa que daria para ter feito aqui seria isso aqui, ó. Quanto é a raiz de 9? A raiz de 9, 3. Então, eu poderia ter pego aqui, ó, ter tirado todos que tem raiz exata, eu posso tirar logo da raiz, ó, 3,
aqui, vezes raiz de 1, raiz de 4, 2, raiz de 4, 2. Aí multiplicava, ó, 3 vezes 1, 3, 3 vezes 2, 6, vezes 2, 12. Dava o mesmo valor, ok? Isso é só um método, mas não serve sempre, né? Porque algumas vezes os números que estão dentro da raiz não são números quadrados perfeitos, que tem raiz exata. Então isso aqui só serve para a gente tirar um por um, se todos eles for números quadrados perfeitos, ou seja, números que têm um valor de uma raiz exata. Então chegamos à questão 5, né, que nós vamos utilizar o material do Foco na Aprendizagem, que é um projeto do estado do Ceará. Então nessa questão aqui diz assim: uma pista de atletismo tem formato circular, com diâmetro de 80 metros. O diâmetro da pista de um formato circular tem 80 metros. Um atleta treinando nessa pista deseja correr 10 km diariamente. Calcule o número mínimo de voltas completas que ele deve dar nessa pista a cada dia. Então, né, pessoal, a primeira coisa que nós vamos fazer, logicamente, é calcular o contorno dessa pista, né? Qual é a medida do contorno da pista? Quando ele dá uma volta ao redor da pista, ele está percorrendo quantos metros, né? Então, vamos iniciar no primeiro momento calculando esse. Na questão 5, né, ele tem a pista, essa pista é circular, ela tem 80 metros de diâmetro. Como nós vamos precisar do comprimento da pista, né, para calcular, utilizando o perímetro, né, o comprimento é o mesmo perímetro, nós pegamos o diâmetro, que é 80, e dividimos por 2 para ter o raio, ó, que deu 40, né? O raio é a metade do diâmetro. Então, para calcular o tamanho da pista, né, a gente fez o quê? Multiplicamos 2 vezes o π vezes o raio. Então, o π ele não deu, então nós utilizamos 3,14, o raio 40. 2 vezes 3,14 deu 6,28, vezes 40 deu 251 inteiros e 2 décimos de metro. Aí, pessoal, ele disse que era para calcular o número mínimo de voltas completa que ele deveria dar. Lembrando que o atleta queria correr 10 km. Para poder ter a mesma unidade de medida, o comprimento da pista está em metro. A pista tem essas medidas aqui, ó. Se tu der uma volta ao redor da pista, tu vai percorrer isso aqui, 251 metros aproximadamente. E ele quer andar 10 km. 1 quilômetro são 1.000 metros. Então 10 km vai ser 10 vezes 1.000, que dá 10.000 metros. Quantas voltas ele vai precisar dar? Para encontrar essa quantidade de voltas, a gente vai pegar o quê? A distância que ele quer percorrer, que é 10.000, dividir essa distância pelo tamanho da pista, que é 251,2. Quando tem essa vírgula aqui, ó, na divisão, para tirar a vírgula, o que nós fazemos? Aqui embaixo tem uma casa após a vírgula. Aqui em cima não tem nenhuma. A gente pode tirar a vírgula acrescentando um zero aqui. Aí ficaria 100.000 dividido para 2.512. Dividindo, né? Vocês poderiam até ter utilizado aí a calculadora. Dá 39,8. Então ele vai precisar mais que 39 voltas. A gente pode arredondar aqui para 40 voltas. Para ele não parar a volta bem no faltando um pedacinho, já completei 10.000 metros, vou parar de andar. Não, vai completar a volta, então ele vai precisar de 40 voltas. A questão 6, que é a 9.25 do Foco na Aprendizagem, né, essa questão, ela diz o seguinte: o proprietário da fazenda Rastapé, belo nome, né, pediu a um de seus funcionários para calcular a quantidade de arame necessária para cercar o terreno correspondente à área da fazenda. Eu vou reafirmar aqui, né? Não é que ele vai calcular, ele vai cercar esse terreno aqui, ó. Ele vai contornar esse terreno, né? Um esboço da fazenda está desenhado abaixo, que é exatamente esse, né? Aí ele diz o seguinte: sabendo que a cerca terá 6 níveis de arame, qual a quantidade mínima de arame necessário para construí-la? 6 níveis, popularmente é o que nós chamamos de 6 pernas de arame. Então nessa questão aqui, na questão 6, né, que é a 9.25, qual foi a primeira coisa que nós vamos fazer primeiro? Nós vamos calcular as medidas, fazer o contorno dessa área da fazenda.
né? Porque quando ele diz assim, ele quer cercar um terreno correspondente à área da fazenda, a gente não quer calcular a área. Por quê? Porque ele vai cercar, ele vai contornar, né? Vai fazer, ó, vai pegar arame e vai cercar. Então a gente vai precisar do quê? Do perímetro. Então foi isso que nós fizemos. Desculpa. Pegamos todas as medidas dos lados, 27,7, 11,3, 30,5, 12,9, somamos isso aqui. Deu 82,4 quilômetros. Isso aqui para ele cercar essa fazenda, contornar essa fazenda, ele vai precisar de 82,4 quilômetros de arame. Só que ele quer 6 níveis de arame, ele quer 6 pernas de arame. Então vai ser 6 vezes 82,4, né? Ele vai precisar de quê? De 494,4 quilômetros de arame. Ou seja, se a gente pegar isso aqui e transformar em metro, 1 quilômetro são 1.000 metros, ele precisaria de 494.400 metros de arame. É muito arame. Então, pessoal, esse primeiro vídeo aqui é a primeira parte da correção. A gente finaliza aqui essa primeira parte, vamos dividir em 2 vídeos, para não ficar vídeos muito longos. E vai ter a parte 2 dessa mesma atividade, viu? Então, assista também o vídeo 2. O link do vídeo 2 vai estar também na descrição desse vídeo aqui. É isso aí, tchau.